Meus irmãos, estamos no dia 20 de março, sábado da quarta semana no tempo da Quaresma. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será de descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge o profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho é muito emblemático, porque aqui nós estamos vendo um exemplo claro de preconceito. Do ponto de vista religioso, diante daquilo que eram as profecias, as interpretações da Sagrada Escritura, a Galileia não era bem vista. A Galileia não se tinha conhecimento de que se poderia vir alguma coisa boa. Jesus mesmo, como nós estamos vendo aqui. E de onde Jesus veio? Da Galileia. Jesus, o Galileu, ou então, da Galileia pode vir coisa boa? Questionaram também sobre a identidade de Jesus. E vejam que muitas pessoas acreditavam em Jesus, muitas pessoas entendiam Jesus, muitas pessoas se sentiam acolhidas por Jesus, mas isso aqui não contava. O que contava era a origem de Jesus. Então, da parte dos fariseus, dos sumos sacerdotes, nós temos um claro exemplo de que eles se fechavam para aquilo que poderia ser as atitudes, os comportamentos de Jesus e centralizaram naquilo que poderia ser a origem de Jesus. Meus irmãos e irmãs, em nossa vida também muitas vezes podemos fazer reflexões em base também a possíveis preconceitos que possamos ter. Muitas vezes, quem sabe, nós temos grande admiração por pessoas, temos admiração pelo que elas falam, como elas se comportam, como elas arrancam sorrisos, como elas realmente podem até mesmo ter determinado tipo de comportamento que nos façam bem. Mas podemos muitas vezes travar naquilo que pode ser a origem de cada uma delas. Infelizmente, esse tipo de preconceito acontece em muitas realidades de nossa vida. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu aqui na paróquia tenho amigas que entram gritando na igreja. Eu aqui de vez em quando tenho amigas que, com seus comportamentos, muitas vezes podem nos fazer sorrir, mas dizer, mas desse jeito. E acabam que não se tem paciência com elas. Quem sabe também muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós podemos ter amigos ou amigas, pessoas ou pessoas que podem até ser que não saibam de religião ou não conheçam a fé, mas que fazem bem a vida das pessoas. E muitas vezes nós as impedimos até mesmo de, quem sabe, podermos colocá-las no convívio da nossa comunidade eclesial por aquilo que são ou por aquilo que fazem em relação às suas condições e a tantas outras coisas. Então, meu irmão e minha irmã, vamos pensar hoje também, assim como Jesus aqui sofreu preconceito por causa da sua origem, pensemos também quantas vezes nós nos bloqueamos por causa da origem ou de como uma pessoa
se comporta, não por aquilo que pensa, por aquilo que ela é. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.